Que maravilha, mais um PS Podcast, que honra grande estarmos juntos. E essa proposta eu acho fantástica. Por quê? Porque quando a gente para um pouquinho para conhecer mais o coração aqui dos nossos convidados, que com certeza tem algo relevante para trazer para você e para mim, né? Nós vamos descobrir juntos. Eu trouxe para você hoje uma pessoa de 80 anos, 80 anos. Olha, ele está aqui comigo, né? Helder Ribeiro, não é isso? Meu pastor. Exatamente. Que coisa linda. É. Eu fui muito amigo do seu irmão, não é isso? O doutor Estênio, Dentista, dentista. muito amigo, querido. E agora, depois desse tempo todinho, Deus trouxe o senhor aqui para perto da gente. Oh, rapaz, que bênção. Que privilégio grande, né? É um privilégio. Vamos lá, vamos primeiro, antes de entrarmos no nosso bate-papo, que hoje você vai falar, você vai ouvir sobre Apocalipse. Meu Deus, bota aí a última trombeta. Bam, 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 né? Certo? Mas antes de entrarmos no Apocalipse, eu quero que você conte um pouquinho quem é Helder. Quem é você? Fala pra gente. Eu sou uma pessoa que nasci em outra religião, ok? E há 47 anos atrás, nós tivemos o privilégio de conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau. Quando eu vi a palavra de alguém que dizia, depois de muitas propostas, eu nunca disse eu vou ficar na minha religião. Mas um dia alguém falou do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e uma palavra que eu ouvi foi assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uau. Então, quem não nascer de novo, o que quer dizer isso? Quem não nascer de novo, aí eu fui atrás. E nós somos 10 irmãos lá em casa. E quando eu fui para Pernambuco, porque não sei porquê, aliás, esse não sei porquê, agora eu estou sabendo porquê, por isso que eu vou explicar isso aqui. Eu perdi a minha agência de publicidade. Uau, você era publicitário? Eu era publicitário, eu tinha uma agência Real Publicidades e Promoções Limitada, era da minha propriedade, né? Então, no centro da cidade, no edifício Jalci, ali, Barão do Rio Branco, esquina com Guilherme Rocha, Isso. Aquele prédio antigo, no último andar, lá em cima, né? Então, perdi a minha agência. E eu fazia tão bem, tinha tanto prazer, mas aí eu fui para Pernambuco, perdendo assim, descobri que eu deixei o nada para receber o tudo. Uau! E você achava que tinha tudo, né? Que tinha tudo. Agora, há 47 anos, eu tenho tudo. Estou completo. Só fazendo mais à vontade. A gente precisa todo dia renovar a mente. Aliás, a mente, como diz lá em Romanos, não é para renovar o dia, assim, todo dia, é todo o tempo. Porque você tem que passar o dia renovando. A gente tem a hora para tudo, a Bíblia diz, né? Então, hora para tudo. Mas tem que se lembrar, Senhor, eu quero renovar minha mente. Eu quero viver para Ti. E para viver eu tenho que renovar. Como diz lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Então, quando eu cheguei lá, eu aceitei a Cristo. Meus 9 irmãos ficaram aqui em Fortaleza, meu pai e minha mãe. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E depois de 10 meses de ter aceitado a Cristo, eu ainda estava com meus 33 anos de idade, quando eu aceitei a idade de Cristo, eu pensei na minha família. Agora eu vou para casa e vou pregar este evangelho. Uau. Quando eu cheguei em casa, para não ter muitas delongas, quando Deus abriu as portas, aparentemente eu não fui bem recebido, como sempre. Povo de outra religião, né? Então, foi o que aconteceu. Eu tive muita paciência, eu fui explicado para ter paciência, que realmente não era uma coisa bem recebida, porque é um tesouro muito alto, é algo muito tremendo, é coisa extraordinária e não é visível pela questão de sabedoria humana, nem também pela a formação humana. De faculdade, etc. Sim.
Por isso que eu entrei e tive paciência. Para não ter também muitas delongas, muita dificuldade, meu pai e minha mãe aceitaram a Cristo verdadeiramente, Uau. de acordo com as Escrituras, e também os meus irmãos. Que Ou seja, maravilha. pela misericórdia, eu sou o pai na fé do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Entendeu? Isso é presente grande. Presente de Deus. Então, hoje eu estou aqui, né? 47 anos com o Evangelho, 80 de vida humana, de nascimento físico, e estou aqui ainda pregando o Evangelho, com todo prazer. Eu estive falando para umas pessoas, eu ia conversando com um motorista do Uber, Uhum. e ele fez uma pergunta: o senhor é pastor? Eu disse, pela misericórdia de Deus, né? E ali, eu falando para ele, eu vi naquele momento que o Espírito Santo fez uma obra tão grande dentro daquele carro. Uau. O Espírito Santo é lindo, né? É. Que eu vi o motorista dizer assim: eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não tinha visto. Ele não podia nem olhar para mim que estava dirigindo, mas olhava assim, desse jeito. Aqui, neste momento, se por acaso ele ouvir isto que eu estou dizendo, eu quero que ele venha para a Seven aqui. Maravilha. Para que ele possa dar o testemunho. Porque ele disse lá no carro: eu quero aceitar Cristo. Amém. Eu tinha ouvido, mas não tinha entendido. Eu ouvi de outra vez, não tinha entendido. Mas hoje o Senhor abriu, ele usou um termo assim, o leque, como se diz. E eu disse: eu quero aceitar Cristo. Eu chorei naquele momento. Aí eu fiz ele dizer as palavras, dizendo que pedisse perdão a Jesus Cristo, Okay. que é o único que pode perdoar, que ele morreu por você e que ele realmente está aqui, nesse carro. Mas vamos supor que tem uma pessoa lá do outro lado, no Japão, falando a mesma coisa, ou uma multidão de gente que está nesse momento. Ele está ouvindo, ele é onipresente. Então, todo mundo está ouvindo ali. E agora aqui, ele fez, ele chorou, e eu também. Que maravilha. Querido Helder, antes de entrarmos no Apocalipse, eu sei que você gosta também de tocar gaita, né? E você Certo. pode dar uma palhinha pra gente hoje aqui? Ah, sim. Uau, olha aí. Agnus Dei. Meu Deus. Agnus Dei. Vamos lá, vamos lá. Uau, que maravilha. Aleluia. Glória a Muito, Deus. muito obrigado pelo carinho, viu? Que bênção grande. Certo. Maravilha. Posso guardar? Pode, né? Vamos lá, então, vamos entrar no nosso assunto? Vamos entrar? Vamos lá? Então, é o seguinte, vivendo essa nova conjuntura mundial que nós estamos vivendo, né? Onde nós vemos claramente uma nova ordem mundial sendo instalada, certo? Onde os valores cristãos estão sendo perseguidos, né? Onde há uma perseguição mundial, onde nós vemos desenvolver a cristofobia, onde nós temos irmãos nossos sendo mortos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Com certeza. Nós estamos perdendo missionários, perdendo pais de famílias, pessoas perdendo seus bens, indo para centro de reforma, de reeducação, eles chamam de reeducação, na realidade é
é outro nome, né? A gente não pode falar aqui no YouTube, mas é uma coisa forçada, né, que está acontecendo no mundo. E algumas pessoas dizem assim, meu Deus, e agora? Está chegando o Apocalipse. Como é que a gente pode, então, chegar nesse momento sem medo, sabe, e olhando a beleza do Apocalipse? Eu tenho alguns medalhões, quer dizer, eu falando de medalhões, é o povo da terra, né? Porque o Senhor, ele é o onipotente, o criador de todas as coisas. E Jesus estava no meio, né? Então, ele é que é meu professor. Amém. O nosso professor. Sem ele, como ele mesmo diz em João 15, 5, sem mim, uma parte, né? Sem mim, como você sabe perfeitamente, nós sabemos, nada podeis fazer. Então, eu sou aquela pessoa que, como eu disse para você, a minha dedicação do trabalho de Deus ainda é muito simples ainda. Por mais que a gente estude, o estudo ele ainda é muito pouco. Precisa muito. Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, se você está me ouvindo aí, quem estiver me ouvindo, sabe perfeitamente que o arrebatamento da igreja é que vai dar o pontapé inicial para os 7 anos de tribulação. Primeiro, tribulação, né? Depois, são os 3 anos e meio. Depois, os outros 3 anos e meio, a grande tribulação. Porque os primeiros 3 anos e meio vai ser a semente que o anticristo vai plantar neste planeta. Ele vai plantar a semente, vai fazer um acordo de paz com o planeta, ele vai dizer que ele é o Messias, aquela coisa toda. E o arrebatamento da igreja tem uma coisa muito interessante que a gente precisa saber. É que essa hora, o dia, o mês, o ano, o segundo, o momento, somente o Pai é que sabe. Somente. Nem a gente, o ser humano, nem os anjos, e nem o Filho, com F maiúsculo, quando estava na Terra. Ele se limitou, sendo o único humano que não tinha absolutamente nada de pecado, nem menção nenhuma, mas ele se limitou a não saber que hora é. Agora ele deve estar sabendo, quer dizer, agora, quando ele já foi naquele tempo, claro. Né? É não, pastor? Com certeza. Então, agora, só uma coisinha. Você pode virar esse caderno para cá? Pode? Só para o pessoal ver. Vira para mim aqui. Sim. Que são? Levanta a mão um pouquinho. Olha que coisa linda, gente. Tudo anotadinho, tudo colocado, né? Você vê que é uma pessoa que estuda, que se dedica à palavra de Deus, né? E aí eu vou fazer a provocação. Posso? Pai, depende aí, cuidado. Que eu Não, porque você disse o seguinte, você acabou de dizer o seguinte, que o que dá início a todo o Apocalipse é o arrebatamento da igreja. Não, vai ser a grande tribulação. A grande tribulação. Tribulação. É o arrebatamento da igreja. Certo? Então, a teoria é que a igreja sobe antes do arrebatamento, ela não entra nem nos três e primeiros. A gente vai ver isso aqui. Na metade? Não. Então, como é que funciona? Explica para mim. É isso que nós vamos falar. Vamos funcionar agora. Quer dizer, se você tiver. É por isso que é uma matéria muito melindrosa. Eu também pensava assim, mas depois que eu comecei a ouvir, a observar os detalhes, ele diz assim: ele pede. Aqui são os textos que eu coloquei na minha frente, não dá para ler em muitos dias, tem que ser assim, alguns, né? Ele fala que nós devemos guardar esta palavra no coração, e a gente vai chegar lá porque que vai ser antes. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, ele fala realmente que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, quando Jesus chega, ele nem aparece nas nuvens. Eu vou chegar lá quando todo olho verá. O pessoal fica preocupado. Então, o arrebatamento vai ser no momento que menos se espera. O Senhor, ele diz, eu venho como ladrão. Isso. Né? Quando tiver paz na terra, quando tiver paz na terra, tudinho, então... e não tem a única paz que tem é a minha mesmo, né? Como ele diz, né? A minha paz eu vos dou, eu vos la dou como dá o mundo, não se turbe, não se atemorize. Mas é ele. E quando ele arrebatar a igreja, que só o Pai sabe, é que lá no livro de, por exemplo, de
Marcos 13:2, para poder falar, responder tudo isso, eu tenho que mostrar aqui, né? Vamos lá. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Marcos 13:32. Qualquer pessoa pode abrir aí e ler comigo, entendeu? Vai ser isso aí. Olha, veja só. Se a gente não sabe a hora, e se os anjos não sabem, Sim. e nem o Senhor Jesus, enquanto era homem, ele se limitou de tão honesto, de tão Deus no espírito que ele era, que ele sabia dividir, que ele também não sabia. Ele está dizendo aqui o texto, somente o Pai. Aí eu fico aqui, só o Pai sabe a hora, o exato momento do arrebatamento da igreja. Nem os homens, nem os anjos, nem o Filho sabem. Como diz o texto, somente o Pai. Aí, quando Jesus for arrebatar a igreja, porque tem um negócio aí que muita gente esquece, lá nos ouvindo, sabe o que é? É que esse arrebatamento é único e exclusivamente para o casamento, as bodas do Cordeiro. Uau. E a noiva, que somos nós, que é a igreja, eu fico todo arrepiado, ela não tem uma noiva aqui na terra que vá para um casamento de chinela havaiana, com cocózinho assim, e de bermuda, e vai esperar o noivo, não. É o dia mais ataviado do mundo. Tem que se preparar. E a noiva do Cordeiro, que somos nós temos que nos ataviar também. E o ataviamento desta noiva aqui é a unção, é a consagração, é a pessoa obedecer, é viver, como eu disse no começo lá de Romanos, tem que renovar a mente, é viver para Deus às 25 horas. Eu arranjei mais uma, que é tão pouco. Para não ter perigo, né? Para não ter perigo. Então, o que é que acontece? Ele vem, não quer dizer que quem aceitou e não guardou a palavra total vai subir dentro da grande tribulação. Aí é que vem a história, porque vai haver pregação na tribulação. Não mais da igreja. A igreja não vai pregar mais lá na tribulação. Quem é que vai pregar, pastor? A igreja subiu antes. Quem é? Pastor Helder. Não caiam do cavalo, não, por favor. Você vai ouvir agora. Quem vai pregar são 144 mil judeus selados exclusivamente para fazer essa pregação. 144, tirando 12 mil de cada tribo de Israel. Mas tem mais duas testemunhas. É 144.002 pessoas. São as duas testemunhas do Apocalipse 11. É tanto que eles é que vão sair pregando o evangelho no planeta. A Bíblia não diz e não quer dizer se ele vai de avião, de helicóptero, de jato, não sei, supersônico. Só sei que Deus é que vai estar nessa história para levá-los a todos os cantos do mundo. Meu Deus. E o anticristo, ele vai ficar perplexo. Por que que está acontecendo isso? Ele não está conseguindo, que ele pensa que consegue tudo. Controla tudo. Controla tudo. E aí não vai controlar os 144, porque está selado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está selado, né? Por que que a igreja está desobedecendo? A igreja não está pregando durante esse período? É porque a noiva está no casamento. Está lá. O casamento do judeu, nós sabemos que geralmente são 7 dias. Isso. 7. 7 dias. É uma festa de 7 dias. E o casamento do noivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não poderia ser diferente. Só que não são dias, são 7 anos. Uau. Quando ele voltar com a noiva dele, agora com a esposa, ele vai chegar no fim da tribulação. Já estou falando, já entrando em Apocalipse, uma parte. Então, vamos só repassar aqui. Primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu. Segunda vinda, ele vem buscar a igreja. Terceira vinda, ele vem depois dos 7 anos? Depois dos 7 anos, ele vem exatamente com a noiva e joga
ele tem a trindade satânica governando os 7 anos. Então, Isso. o dragão vermelho, o anticristo, que é a besta, a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta. Né? Então, o que vai acontecer? Ele chega com a noiva e joga, no fim da tribulação, os dois no lago de fogo, em vida, em carne. Está escrito bem claro no Apocalipse. Isso. Ele joga vivo os dois, falso profeta e o anticristo. E o chefão? Ele joga também? Não. Ele prende por 1000 anos. Eu mostro com a corrente gigante, a corrente não é de física, né? A corrente é a palavra expressa do Todo-Poderoso que vai dizer para ele: você agora está amarrado. Aí é que eu digo que é amarrado em nome de Jesus. Aí é forte, né? É forte. Literalmente. Ele não tira mais o inimigo de lá dos 1000 anos. Ele pode tirar qualquer demônio, o Senhor Jesus. Ele pode tirar um principado para fazer um trabalho e bota lá de novo. Mas o inimigo só sai no fim de tudo, quando terminar os 1000 anos. E depois, em outras oportunidades, nós vamos dizer por quê. Porque é muita bagagem, é muita informação. Então, o que é que acontece? Durante a tribulação, agora que vem aquela história, durante a tribulação, o anjo lá em cima, o ancião, não disse assim: quem são esses que estão chegando aqui? Que vestido de branco, que foi que houve? Estão chegando de onde? A igreja já está lá. Ele vai dizer, ele mesmo responde: são os que vêm da grande tribulação pregado pelos 144 mil judeus selados. Eu estou dizendo com toda a ênfase, eu estou sentindo aqui uma bênção tão grande neste momento. E eu creio que você está aí nos vendo. Você está sentindo também. Isso. Se prepare, porque lá em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 10, Jesus Cristo, falando da igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor de Deus, ele falava as 7 igrejas, no plural. Mas quando ele falava da noiva, ele não botava o S. E de novo, tá vendo? E serve de novo. Quando ele falava da igreja, a virgem, ele não falava as, ele falava a. Está tudo escrito. A igreja. E eu fico perplexo com toda esta bênção, porque eu não tenho capacidade de nada, mas o Senhor me deu. É o Espírito Santo que faz a obra, porque eu quero. Isso. Porque também, se eu não quiser, ele não me dá. Claro. Ele só faz aquilo que você quer. Mas observe uma coisa, vamos lá. Sim. Começou, antes de começar a grande tribulação, a igreja subiu. Foi. Então, graças a Deus, você que está aqui, certo. Se você tem Jesus no coração, está salvo, se prepare. Está preparado, no dia do arrebatamento, nós vamos subir com ele, certo? Começa a grande tribulação, 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Não, tribulação. A tribulação e depois a grande. 3 anos e meio, depois a grande. Depois a grande tribulação. A grande. Ok. Vamos lá. E aí você diz o seguinte, que a pregação será exclusiva de 144 mil judeus. E dois. E dois. Que são as 2 figuras do Apocalipse 11. Certo. Também vão pregar. Ok, então 144 mais 2. Mais 2. Ok? Pronto. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vão ficar aqui na Terra que não vão subir alguns pastores, alguns líderes, alguns membros de igreja, alguns também, que ouviram falar de Jesus, que até mesmo testemunharam de Jesus. Testemunharam, certo. Mas a Bíblia diz o que para eles aqui? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essas pessoas ficaram e elas vão saber que a igreja subiu. E essas pessoas não vão conseguir pregar? Não vão conseguir pregar porque essa pregação dos 7 anos de tribulação é única e exclusivamente agora do povo judeu escolhido e selado por Deus. Assim como tem a marca da besta, tem o selo de Deus. Uau. No momento, nós temos a marca também do sangue. Quem vai subir aqui tem a marca do sangue de Jesus. Esse é o selo daqui. Isso. Mas eu vou penhor, falar... né? Ele disse, é o penhor que ele colocou na nossa... Exatamente. A garantia, o selo de que você vai subir. Exatamente. É o penhor. Aí é que está a nossa segurança, porque eu não posso viver, porque eu aceitei a Cristo, verdadeiramente eu posso subir, mas eu vou ficar com o anticristo. Para ficar no comando do anticristo, para ficar as pessoas que não guardaram a palavra. Okay.
Ou é isso que eu Ou digo. seja, elas vão estar aqui, mas vão estar completamente dominadas pelo governo anticristo. Vão ser Elas dominadas porque não vão, subiram. não vão poder comprar sem a marca, não vão poder fazer nada sem a marca. Aí tem que perder o pescoço. E não vão poder falar também de Jesus. Não vão poder falar. Meu Deus. Me diga uma coisa, Que sabe dor. por quê, querido? Eu vou dizer uma coisa. Porque eles têm experiência, eles sabem o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Mas por que não guardar a palavra? Sabe onde é que está como é que se diz? O âmago da bênção é guardar a palavra. Se eu guardo a palavra, o que é que a Bíblia diz no coração? Se tu tem que guardar, o que tem que guardar melhor é o teu coração. Isso, sobretudo. E eu tenho que guardar dentro deste meu coração espiritual, o meu coração eu tenho que guardar a palavra, porque é diferente de você guardar e trancar e ninguém vê mais. Mas a palavra de Deus, quando eu guardo, eu assumo em pregar, em estudar, em fazer a vontade. Eu assumo em deixar as coisas do mundo, coisas que não vai me deixar subir no arrebatamento. Claro. Eu tenho que deixar tudo, acabar com isso, porque isso vai ser uma coisa muito devastadora para eu não subir no dia do casamento. Ele diz, se temos tais promessas, purifiquemos-nos a nós mesmos. Né? Aleluia, glória a Deus, é isso aí. Você tem essa certeza. Vamos lá, tem a certeza e uma ameaça. Né? Porque a ameaça de ficar, de não subir. De não subir. Então, se você tem a certeza que vai subir, a bênção, mas também tem a possibilidade aqui, que se você não tem a marca, você ficar na tribulação, depois na grande tribulação. O preço alto. Meu Deus. Não tem quem vai aguentar, porque ele vai cobrar. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, que ele também subiu com a igreja. E o Espírito Santo subiu, por isso que ele vem e faz a obra como no passado, dentro da tribulação. Ele vai e volta. Tem gente que vai se submeter, que foram aqueles que o ancião disse. Quem são esses? Vestido de branco. Isso. É os que estão chegando da grande tribulação. É aquele que submeteu e perdeu o pescoço. Porque lá não tem outra. Vai perder o pescoço. É pena capital. É a pena capital. E agora o Apocalipse 3:10, que ele estava falando da igreja de Filadélfia. Está escrito lá, assim como guardastes a palavra da minha paciência, da minha perseverança, que Jesus foi paciente ali. A perseverança dele foi até o fim. Por isso que nós temos vitória. A nossa vitória é grande porque ele teve paciência, porque ele não levou uma surra, ele foi flagelado. Jesus, aqui abrindo esse parênteses para a gente ver, ele foi flagelado por você, por mim, por nós. Ele foi chicoteado com um chicote chamado flagrum. Nós, pastores, sabemos disso. Um chicote que tinha aproximadamente entre 8 e 10 tiras de couro cru, pregado em um cabo, e essas tiras de couro tinham 10 centímetros, um pedaço de osso pontiagudo e um pedaço de metal em cada um. E ele apanhou, ele foi chicoteado com esse flagrum, foi flagelado. Além das pancadas, do chute, dos pontapés, ele foi massacrado. A carne dele foi moída, só não teve direito dos ossos serem quebrados, porque Deus disse, não vai quebrar. Quando Deus dá uma ordem, acabou. Não, meu querido. Então não foi, mas ele foi machucado. Aí diz o versículo, assim como guardastes, Apocalipse 3:10. Porque alguém está procurando, pastor, estou dizendo de novo, porque às vezes eu já sei que a DC está procurando, e agora eu não ouvi direito. Vou dizer de novo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Mas a partir do versículo 7 é importante que você leia depois em casa, mas você sair. Assim como guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei não é eu te guardarei da hora da provação que vem o mundo, que vem para experimentar o homem que vai ficar. Então, se ele for guardar na hora, aí vai ser dentro da tribulação. Mas ele vai guardar da hora. Você que está ouvindo aí, está vendo? Tem aí na sua Bíblia. Né? Agora, parece que 26 traduções em português. Tem 2 traduções que está E um grande pregador da palavra, que tem o grego, hebraico, aramaico, siríaco, equênia, as línguas todinhas, na origem disse, com certeza absoluta, se você botar lá, é melhor. Então, vai olhar no grego, o Apocalipse 3:10, que você vai ver que lá está dizendo que é não é na. Ele está dizendo assim, né? Então, se é da hora, ninguém vai entrar. Mas muita gente vai entrar e vai ser tirado
Porque são aqueles que já falamos agora há pouco tempo. Aqueles que vão subir na marra. Mas muita gente não vai subir, porque vai negar. Não Deus. vai aguentar. E eu vou dizer, os sofrimentos da grande tribulação é um cheirinho de nada em comparação ao lago que arde com fogo e enxofre. Não faz medo a ninguém. A verdade é que é desse jeito. Eu tenho que ter uma vida correta. Se ele mandou ter uma vida assim, o que é que a Bíblia diz para guardar? Orai, sem cessar, é todo tempo. E é verdade desse jeito. Viver, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você tem que pensar isso. Ah, mas tem hora para tudo, tem, mas dentro do limite. Quer dizer que eu não posso ir a uma praia? Posso, mas eu vou lá com Deus, com Cristo, mergulho com Ele, estou ali. Senhor, Dando aqui. glória, né? Hein? Dando glória. Glória, estou ali. Desse jeito. Por que eu não posso? Vou fazer, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu descobri que eu tenho que viver na presença dele. Eu vou para o supermercado, para um shopping, viajo, pego um avião. O que é que Deus está com ele todo o tempo? É isso que ele quer. É essa pessoa que vai fazer parte do casamento. Eu faço parte da noiva, eu não quero nem pensar em passar para a grande tribulação, para a tribulação e para a grande tribulação. Nenhuma das duas. Eu quero viver Cristo. Amém. Como Paulo disse muito claro, para mim viver é Cristo. Morrer para mim é ganho, é lucro. Eu quero isso. Preciso disso. Eu, Helder Ribeiro, pela misericórdia, pastor, há 45 anos, porque depois de 2 anos que eu aceitei, né? Eu tenho 45 anos como pastor, mas já pregava o evangelho fazendo seminário. Já pregava. E de lá para cá, eu fiz muita coisa errada no começo. Achava que estava tudo certo, trocava os pés pelas mãos. E é como aquela história. Não, eu sou crente, mas a minha mão não é não. Meu Deus. Você se brincar comigo já sabe, viu? Eu sou crente, mas minha mão... Isso está errado. Eu tenho que me privar de muita coisa ultimamente, mesmo com meus 80 anos, que eu sou humano. Tem cada coisa que choca a gente que você morde o dedo assim, mas se eu tenho misericórdia. Então, o versículo está dizendo, quem guardar a minha palavra, eu te guardo da hora da aprovação que vem o mundo. Ele diz que guarda na hora, mas sim da hora. E todos esses textos que estão aqui, isso é uma parte só, é uma parte. Aqui está dizendo tudo. Os textos que falam, guarda a minha palavra. Aqui ele diz o seguinte, quem não guardar a palavra de Deus, quem não guardar a palavra de Jesus é porque não ama, né? Aqui está escrito em Apocalipse 22, 7, está também no Salmo 103, 17, 18, atenção, e também os versículos 8 e 9 que fala, quem não guardar a palavra, como está escrito aqui, quem não guarda não ama Jesus. Então, a sua palavra só pode ser amada de todo o meu coração se eu amar Jesus e mandar e fazer o que ele manda. E tem que dar continência para ele. O que é que diz a Bíblia? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É isso aí, pastor. É lindo. Aqui está escrito. É aleluia. Esta bênção aí. Exatamente. Eu preciso fazer, não posso brincar. Isso aqui, a pessoa, muitas vezes, hoje, tem uma mídia diferente, estão fazendo muita coisa aí do jeito que quer. É verdade. Mas não é assim não. Eu posso ser alegre no púlpito. Eu posso ser alegre, a gente diz coisa. Eu tava pregando lá na pastora, aí disse, olha, a palavra de Deus tem que ser muito mastigada, né? Ela tem que ser ruminada, bem assim ruminada, assim como uma vaca que está se alimentando, e vai lá, a vaca, né? Aí procura uma sombra e se senta ali. Olha que uma vaca sentada, hein? Mas não, assim, uma cena bonita. Uma perna cruzada. Ruminando. Então nós temos que ficar ruminando a palavra de Deus, para salivar isso espiritualmente, porque é assim que Deus gosta, e é assim que Deus ele começa a entregar mais mensagens. Uau. Ele só entrega a mensagem quem está agindo como ele quer. Então, irmão, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu abençoo você que está aí, eu sou abençoador pela misericórdia. Eu quero te abençoar. Já pensou eu te amaldiçoo?
A gente pode fazer isso. A Bíblia diz, nunca, só abençoeis e nunca amaldiçoeis, nunca. Não tem esse espaço. Deus diz claramente, a mim me pertence a vingança. Se você tem que se vingar, não faça isso. Você tem que conversar com Deus, porque entrega nas mãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele diz lá, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te, agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer o desejo que você tem no coração. Então, você tem que entregar. Lá no versículo 7, ele diz, confia no Senhor. Quer dizer, eu preciso confiar, a parte A do versículo. Descansa no Senhor e espera nele. Eu tenho coisa para resolver que eu tenho vontade de resolver com o meu próprio jeito, mas não posso fazer. Eu preciso ter a minha felicidade de confiar no Senhor, perguntar para ele como é que eu faço, Senhor, e ele vai me dizer, como ele já tem me dito. Eu preciso disso, pastor. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Por isso que no Apocalipse, depois para falar das trombetas, por exemplo, são 7, tudo é 7. Tá bom? Então também as 7 taças, os 7 selos, cada um mais tremendo do que os outros. Fala só um pouquinho aqui dos 4 cavaleiros, para dar, porque eu quero terminar. Não, os 4 cavaleiros. Nós sabemos que tem os 4 cavaleiros do Apocalipse 6. O branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Na realidade, este amarelo aqui, lá na origem, é verde. Mas ninguém pode dizer que está lá amarelo escrito. Mas se você for lá para a origem, por incrível que pareça, é um amarelo esverdeado. É uma putrefação tão grande, porque é o único cavalo dos 4 que tem nome. O que vem de branco está enganando. O do Apocalipse 6, presta atenção. Do Apocalipse 6, os cavaleiros do Apocalipse 6, o branco, o branquinho lá, tanto o cavalo como o cavaleiro branco, é o anticristo. É o próprio Satanás que está fazendo aquela obra ali. Mas ele vem enganando, ele se transforma até em anjo de luz, meu filho. Quanto mais no cavalo branco, né? Entendeu? Mas é verdade o que eu estou dizendo. Agora, para poder não ficar com muita coisa na cabeça, mas o cavalo branco... E o cavalo branco do Apocalipse 19? Quem é? O Senhor Jesus de Nazaré. Até na sua coxa não está escrito? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele é Jesus. O do Apocalipse 19, o cavalo branco do Apocalipse 19. Esse é Jesus. Agora, falando aqui desses 4 cavaleiros. Esse vem enganando. Eu não vou aqui entrar em delongas, porque cada um dá um pano para as mangas aqui, sabe? Aí vem aqui o vermelho, que é fome e derramamento de sangue. Aí vem o preto, luto, também muita fome. E vem o amarelo, que tem o único que tem nome. O seu nome é morte. Vai olhar lá, o nome dele é morte. E é amarelo. Mas, segundo a palavra lá, na origem, o cavalo como não tem cavalo verde, ele botou amarelo. Aqui, porque tem cavalo preto, tem cavalo branco, tem cavalo rubro, né? E tem um cavalo amarelo. Tudo bem, preto. Aí o cavalo amarelo. Mas, na realidade, eu estou dizendo isso no ar, aqui, ele, na realidade, na origem, é verde. E a gente vai ver isso, nós vamos ver, né, pastor? Então, por isso que eles são os destruidores, né? Entende? Depois tem os outros selos que vão ser abertos, e aí nós vamos ver depois, em outras oportunidades, com detalhes, com tudo aqui na nossa frente, para a gente ir olhando. Que Deus nos abençoe. Meu Deus, é forte, né? É forte. É bom demais. Quando o Apocalipse ele começa, no capítulo 1, ele começa dizendo assim, o livro da revelação de Jesus Cristo. Então, na realidade, o livro do Apocalipse é a revelação de quem é Jesus agora. Né? Então ele começa exatamente dando uma visão completamente diferente, porque o Jesus que nós tínhamos na mente, qual é? É o Jesus dos quadros pintados, é o Jesus da cruz, é o Jesus sofredor, é o Jesus no túmulo, né? E rapidamente o Jesus ressurreto, né? Que subiu as nuvens e tal.
Mas Apocalipse capítulo 1, ele traz um Jesus que é incrivelmente poderoso e lindo, lindo, lindo. Aleluia. Quando ele começa a descrever Jesus, É. quando ele começa a dizer dos seus olhos, dos seus pés, do seu peito, do seu cabelo, não é? E quando ele fala sobre a luz que sai do seu rosto. Então é um Jesus completamente diferente. A voz como de trovão de muitas águas. Né? Então é um poder que no Apocalipse, antes de ele falar sobre o futuro, ele apresenta exatamente todo o poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não o homem Jesus, mas aquele que estava antes da criação do mundo. Amém. Antes da criação dos séculos, não é? Que fez todas as coisas. Aí sim, para podermos entrar no Apocalipse. Mas primeiro ele mostra o poder de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, meu filho, fique tranquilo. Se você conhece Jesus de verdade, se você entregou sua vida para Jesus de verdade, nenhuma das pragas desse livro chegarão à sua vida. Nada, nada, nada. Não é? Porque você está protegido com esse que tem todo o poder no céu e na terra. É lindo quando Jesus fala, né? Ele diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Né? Ele disse quase toda a autoridade? Ou foi toda? Toda. Quase não funciona. Né? Toda a autoridade, toda a autoridade. Tudo na terra como no céu. Engraçado, pegando uma caroninha aí, ele diz lá no versículo bem-aventurado, que a palavra bem-aventurado é feliz. Feliz. Mas eu acho tão pouco, sabe? É extremamente feliz. Bem-aventurado. Totalmente. Totalmente. Quer dizer, nos seus 1.000.000%, infinitamente por cento. Né? Esse bem-aventurado, aquele que ouve, os que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam. Isso. Ali está escrito, eu preciso guardar. Assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora. Ali já está começando a dizer que guarda. Tanto que da outra vez, nós vamos começar do começo, hoje foi só uma palhinha assim, que é para a gente falar desse jeito, para a gente, outra hora que eu tiver uma oportunidade... Vamos marcar para você voltar aqui, com certeza. Com certeza. Aí a gente vai falar de tanto detalhe gostoso aqui, mas muito bom mesmo. Meu Deus. Para a honra e glória do nome santo de Jesus. Bem-aventurados que guardam. E eu preciso guardar. E aqui, quer dizer, o que eu tenho aqui, eu tô dando uma palhinha que eu guardei aqui, mas vocês que depois vão olhar, as pessoas que estão me ouvindo, né, vai fazer pesquisa. Eu encontrei mais outro guardar aqui. Eu encontrei mais um texto que é para guardar. Vai encontrar muitos. Eu encontrei uma boa parte, que deu uns 40 aí. Mas tem mais, porque eu preciso guardar. E guardar não quer dizer que ficar retido e não falar para ninguém. É ao contrário, quando eu guardo é que eu vou falar, é que eu vou anunciar, é que eu vou dizer, e com toda a ênfase, com todos os detalhes, foi o caso do motorista e outras pessoas. Né? A minha família toda se converteu, porque nós falamos com detalhe daquele tempo. Eu estava com pouco detalhe, eu estava começando, eu tinha um ano, mas eu já tinha cuidado para, primeiramente, me preparar para dizer para eles, não ia dizer aleatoriamente. Né? E todo mundo lá em casa foi para umas formaturas, todo mundo se formou. Aí tem o dentista, tem o agrônomo, tem o veterinário, o médico da família, né? Muitos bichos. O pastor Macedo, e ele é pastor. São 6 pastores lá em casa. Uau. Meu filho na fé. Todos são meus filhos na fé. Meu Deus. Todos se formaram. E ele é veterinário e é pastor. E ele é bom no assunto de casais. Ele é um baixinho, não é para ser para menos, tem que ser baixinho também, que é nesse ínter, e ele é uma bênção sobre casais. Né? Ele vai me ouvir, talvez, num negócio desse aí, e vai ouvir falar isso. Maravilha. Pastor, o senhor está de segunda e terça, é isso que o senhor está vendo? Não, só terça-feira. Porque eu tenho outros compromissos. Então toda terça-feira à tarde, às 3 horas, é isso? 3 às 15 horas, o senhor está na Seven. Estou na Seven. Aqui na oração, na intercessão com a pastora Ângela Rodrigues. Ângela, exatamente, Como é que tem sido esses dias pregando aí? Rapaz, eu sou suspeito para dizer, mas pergunte a ele, pergunte a pastora. Mas eu vou dizer, claro, tem sido pelo que eu vejo. Porque você sabe, pelo fruto vos conhecereis. Né? Quer dizer, a gente sabe também que errou quando a pessoa é chamada a atenção. Por isso que a Bíblia Sagrada ela é muito clara, quando ele diz que
A gente não precisa de receber a repreensão de Deus quando você está enquadrado do jeito que Deus quer. Isso. Né? Então a pessoa chega, pastor, teve muita gente aí, uma pessoa que veio de fora, um grupo de gente, um casal e mais umas pessoas da família. Foi lá para frente, me abraçou, e chorando e tal, e eu também. Agora, sabe o que é? Sabe como é? Eu tenho tanta consciência disso, que eu digo assim, Senhor, eu tenho certeza absoluta que tu foi adorado nesta tarde. Aleluia. Porque a honra é dele, o louvor, a adoração, a atenção, toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda atenção seja dada única e exclusiva a ele e mais ninguém. A gente é apenas um instrumento que tem que estar limpo. O instrumento eu sou e tem que ser esse instrumento. Agora, a honra é dele, né? Então, eu glorifico o nome do Senhor, é glorificado. Estou feliz. Maravilha. Eu quero fazer um pedido para o senhor. Pois não. Posso? Pode, então, vamos lá. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, pois tá? Não. Bem dentro, falando com o pessoal que está em casa com a gente agora. E a questão é a seguinte, vamos lá. A pessoa está nos assistindo agora, certo? E ela está em dúvida. Meu Deus, será que eu vou subir? Será que eu vou ser arrebatado? Ou eu vou ficar para participar da tribulação e da grande tribulação? E vou morrer? E vou negar Jesus? Né? Certo? Qual é o conselho que o senhor pode dar para essa pessoa agora para ela ter certeza de que ela vai subir com Jesus? Posso? Pode à vontade. Fica à vontade. Você que está me ouvindo lá, eu queria que você prestasse bem atenção para que você possa ter toda a garantia dos céus. Eu não disse alguma garantia. Eu disse toda garantia. Então preste bem atenção. Lá em Apocalipse, capítulo 1, ele diz o seguinte. Vou até abrir a Bíblia para falar com bem clareza do Apocalipse. Estiver fazendo barulho aí as páginas. Por favor, pastor, vire a Bíblia para cá. Aí, só dá uma viradinha. Vira mais um pouquinho. Olha a Bíblia. Toda marcada, toda estudada, com carinho de quem ama. Canto que eu abri. De quem ama a palavra do Eterno. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Agora, essa daqui, foi bom o pastor ter dito isso. Porque essa aqui é uma das últimas. As outras estão todas buchudas lá, guardadas. A do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, vou parar aqui. Quinto que é estudo. Aí está marcado lá, primeira vez que eu li a Bíblia, segunda, terceira, quinta, 10ª, a outra Bíblia, mais outra, eu estudei. Essa aqui, eu estudei 2 vezes, só essa daqui. Porque eu gostei muito dessa Bíblia anotada de Dr. Haire. Se eu estiver falando errado, me corrija, eu não sou bom de inglês nem nada não. Dr. Haire, aqui tem escrito aqui. Vamos ver aqui. Sim, mas vamos para o texto de Apocalipse lá. Hein? O texto de Apocalipse você citar. Dr. Haire é de assim, Charles Cowell Haire, THD e PHD Isso. em teologia. E ele fala a mesma linguagem que nós estamos falando aqui. Essa linguagem. Vem dele aqui, eu não posso deixar essa Bíblia. Então eu peguei, é comigo, é minha Bíblia que eu ando com ela. As outras estão lá. Claro que as Bíblias são tudo iguais, mas os estudos aqui, tem estudos específicos aqui. Maravilha. Bem, vamos lá para Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver aqui. A certeza que a pessoa pode... Hein? Como ela pode saber que vai para o céu. Vou dizer aqui. Que não vai ficar aqui para a tribulação e para a tribulação. Só se quiser. Vamos ver aqui. Acho que não é um bom negócio, não. Não é bom negócio, não. Não é bom. É bom que você que está nos ouvindo diga que quer. Mas não diga vagamente, não. Por favor, você diga que quer. Você precisa, diga assim, Senhor Jesus, eu preciso. Eu sei que tem muita gente repetindo esta palavra. Eu preciso de ti. E não é pouco. Não é pouco. De Deus não se zomba. É exatamente outro lado da vida. Aqui na terra é uma coisa. Mas quando se trata do Senhor Jesus de Nazaré, nós temos que ter um respeito extremo. Isso. Aliás,
pastor, eu preciso falar uma coisa aqui. Até para dizer o amém, é preciso que se tenha cuidado. Rubens Schizerback, ele é fenomenal. Um dos professores, né? 75 aqui, vamos ver. A palavra amém. Você, para dizer amém, você tem que ter todo cuidado, porque é o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O amém é ele. Olha que esse aqui, Rubens Schizerback, que escreveu o Apocalipse, que eu vou ler essa passagem aqui, revelando os mistérios do Apocalipse. É um judeu convertido, consciente, maduro, que aceitou o Messias de todo o coração, com toda a consciência, com todo o amadurecimento, e escreveu esse livro aqui. Olha o que é que ele diz sobre o amém. Está lá o amém, da igreja, falando da igreja de Laodiceia, ele fala sobre o amém. Então ele diz assim, a expressão hebraica que aparece 54 vezes na Bíblia, as letras que formam a palavra amém, em hebraico, é amém. A mesma coisa, A-M-E-N. Só muda o M. Tira o M e bota o N no fim. Então, esse amém, em hebraico, simbolizam 3 palavras. El, Melesh, Ne-Eman. No grego, né? Que aparece no hebraico, aliás. Que traduz Deus Rei fiel, a testemunha fiel e verdadeira. Por isso o Cristo é o amém, porque nele se cumprem todas as promessas de Deus. Ele é a confirmação de tudo quando Deus falou. Por isso também devemos devotar total reverência ao pronunciarmos a palavra amém, não deixando que o costume vulgarize esta expressão de significado tão profundo, tão santo, tão puro, ao dizermos amém. Para tudo quanto temos ouvido, precisamos discernir o que provém e o que não provém de Deus, e atender e entender que, ao pronunciarmos a palavra amém, estamos efetivamente invocando o Espírito do Deus Rei fiel, e o Espírito do Deus Rei fiel, e o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, deve tão somente ser mencionado para testificar da verdade e do amor que está em sua essência, e da grandeza, fidelidade e santidade que formam o seu caráter. Então, aqui, para você ter certeza, como é que você vai fazer? Vamos lá, nós estamos caminhando para o final, eu preciso fechar agora com você e preciso que você me diga isso. A pessoa está em casa agora, está assistindo a gente. Vou dizer agora. Vamos lá. Então lá. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer, e que, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam no coração as coisas que estão nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, o que você deve fazer? Primeiro, observe o que você já ouviu. Não tem uma passagem na Bíblia que diz que você entre no quarto, feche a porta e fale com o Senhor, que Ele vai te ouvir ali, vocês dois, né? Você e Deus. Mas tem um momento de orarmos congregados.
de mãos dadas, já é outra hora. É preciso você orar. E quando você estiver caminhando, esteja se lembrando de todo o coração do Senhor. Isso é guardar a palavra, orando sem cessar, vigiando, para você subir no arrebatamento, para o casamento. Casamento de quem? Do noivo. E quem é a noiva? Você, eu, nós. Nós somos a noiva. A noiva tem que estar ataviada. E qual é o ataviamento desta noiva que somos nós? A consagração, a conscientização. Você tem que obedecer restritamente o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Foi quem escreveu a palavra, foi o Espírito Santo. Claro que ele não sentou no divã e foi... Ele usou 40 secretários, né, pastor? Nós sabemos. Ele fez com que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Nem todos vão chegar, nem todos. Mas você que está me ouvindo, guarde esta palavra. E vou repetir aquele versículo de Apocalipse 3:10. Assim como você guardou a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação. Ele não vai guardar na hora da provação, vai guardar da hora da provação que vem para experimentar. E se você fizer isso, pode ficar ciente que a partir de agora fique sem medo nenhum. Você vai subir para a festa das bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa festa vai durar 7 anos. Enquanto que aqui na terra, lá embaixo, né, nós estamos lá, não sei o canto, ele não disse. Para mim, num paraíso, ok? Mas acontece, vai ser uma festa. E ainda não é a festa total que vai ser na Rua de Ouro, aonde nós vamos, né? Não é ainda nessa parte, não. Você vai pisar em ruas de ouro e também vai ter os ombragens de pérola e os fundamentos da cidade de pedras preciosas e de outras coisas preciosíssimas, que é... Ah, ele não disse. Ele disse só uma coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que guarda a palavra, que faz a sua vontade, que é honesto com ele. É isso que faz você subir para o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Maravilha, amém. Meu Deus. Dá para a gente encerrar com Porque Ele Vive Quê? Porque Ele Vive? Você sabe? Isso, porque ele vive. Vamos ver se sai aí um pouquinho para a gente encerrar junto. Por meus pecados morreu, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Uau. Louvado seja Deus. Pastor Helder, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso PS Podcast. Eu tenho certeza que todos nós somos edificados com a sua presença aqui, com a sua vida e com a sua inspiração. Pela misericórdia de Deus. Amo o Senhor. Deus foi glorificado. Amo a sua vida. Amém. E é um privilégio tê-la aqui na Seven conosco. O privilégio foi meu. Trazendo a palavra, pregando aqui toda terça-feira, trazendo essa contribuição. Amém. Beijo no coração. E a você, obrigado por estar juntos aqui, não é? Estávamos juntos nesse PS Podcast de hoje com o nosso Helder Ribeiro. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a você. Amém. Beijo no coração. Amo a sua vida.